Estamos aqui com o deputado federal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Solidariedade, o senhor Major Olímpio. Major Olímpio, deixe uma mensagem para as empregadas e empregados da CET São Paulo. Eu quero dizer aos meus irmãos da CET, e hoje saio com mais convicção aqui dessa plenária com vossos representantes, de que vocês fazem parte da solução, que estão sendo sucateados, que estão com salários, carreiras, perspectivas desconsideradas pelo poder público, e o meu compromisso é de mudança e de respeito. O que eu disse aqui na plenária, que a administração pública, a prefeitura, o prefeito, o secretário, são covardes em não defendê-los de realizarem as vossas missões, e que vocês podem ter certeza, se eu for o administrador da cidade de São Paulo, vocês vão ser tratados minimamente pela administração com o respeito que merecem, pelo trabalho que realizam. E vamos fortalecer a CET e os seus quadros. E principalmente, nós vamos ouvi-los nas soluções para a mobilidade urbana, para o trânsito, para a fiscalização, para a sinalização, para o trabalho importantíssimo que realizam. Muito obrigado a todos e muito boa sorte. E parabéns pelo que realizam. Eu sei reconhecer quem está na ponta da linha fazendo pela sociedade. Obrigada. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu sou extremamente agradecido pela possibilidade de agir e debater uma das prefeituras modelos, tida como modelos para o mundo. A prefeitura de Lyon, o prefeito lançou como uma máxima na cidade: ouvir para aprender, aprender para agir. Então, muitas vezes, aquele que está se colocando, o nosso plano de governo para a cidade de São Paulo, que está num processo permanente de formatação, vocês não sabem a satisfação de estar aqui hoje, e eu vou levar comigo coisas que serão verdades, que nós vamos colocar no debate, que nós vamos nos comprometer, e muito mais, que nós vamos fazer com que todos os candidatos tenham a visão para a situação. Eu também, junto com o Veloso, até nós somos da mesma turma de academia de polícia, e eu vi nascer a CET. Eu fui tenente do Comando de Policiamento de Trânsito, quando, a partir do sonho e da visão do Salvador Scarigella, nasceu a Companhia de Engenharia de Tráfego, e justamente para agilizar, para modernizar a estrutura de trânsito e transporte para a cidade de São Paulo. Vi o crescimento, a estruturação das gerências de engenharia de tráfego, dessa amplitude de atividade. Fui parceiro nessa atividade, aprendi. Quando nós falamos em trânsito, nós temos um tripé de sustentação para isso. Os 3 Ezinhos, para ser mais didático: a educação, a engenharia e o esforço legal, a fiscalização. Quando você não tem equilíbrio nisso, não está atendido o interesse público, não está atendido a segurança, não está atendido ao respeito, à condição técnica, à engenharia, à sinalização. Eu vejo com muita tristeza o que está mais do que claro, que estão conduzindo a Companhia de Engenharia de Tráfego para a extinção dela. Exatamente.
Nós não somos contra o terceiro, contra o parceiro, mas se nós chegamos a ter quase 6 mil funcionários da CET, hoje vocês estão com quanto? 1.500? Total. 4.200 total. Então nós tivemos uma diminuição de 2 mil. Desde 2005 que nós não temos concurso. 2007. Então, fica mais do que claro que há uma falta de visão de administração, de compromisso, que nós podemos ter sim várias áreas em que nós podemos ter o parceiro atuando, mas nós precisamos ter o suporte maior, o compromisso, a formação, o conhecimento que é gerado a partir da própria participação, do crescimento. Isso foi se esvaziando em relação aos quadros, à formação, às carreiras, à valorização salarial. Muito mais do que tentar conquistar o voto, eu tenho que apresentar para a população a melhor proposta e dizer: tenho mais coragem física, moral, para me comprometer e para executarmos. Tem um desafio muito grande hoje, e eu sei disso. Hoje eu sou deputado federal, e poucos deputados federais, senadores, podem circular com tranquilidade no corredor de um aeroporto, entrar num restaurante, num bar, porque vai ser achincalhado. Outro dia eu disse que o plenário, foram comparar a classe política ladrões, e nós tivemos uma representação dos bandidos, dizendo: não me compare não. Até o bandido tem a ética. E a classe política nossa também, não partidarizando, geral, nós temos 35 partidos, que é uma sopa de letras no nosso país. Se eu mostrar aqui o estatuto e conteúdo partidário, cumprindo o nome de meia dúzia de partidos, nós não vamos conseguir dizer quais partidos são. Do conteúdo programático maravilhoso, compromissados. Eu aceitei esse desafio exatamente porque, como cidadão morador de São Paulo, eu não suporto essa vergonha que eu vejo com a administração, com a leniência, com a omissão, com a falta de cumprimento da lei. Foi aprovado um plano diretor estratégico do município, só que o prefeito não é o plano diretor estratégico dele. E ele tem um planejamento para a cidade em relação à mobilidade urbana, ao trânsito, o meio ambiente, a habitação, que foi produto de um projeto mandado ao executivo, mas com 10 mil sugestões da população em 55 audiências públicas, em que os representantes daqueles que trabalham na área do município, dos sindicatos, das associações, da população se posicionaram. Mas ele não é seguido. Não basta só a campanha maciça para dizer da credibilidade que tem que ser colocada. É preciso dar estrutura para isso. É preciso mostrar para a população a grandeza do que se faz. A CET está em todos os momentos, em todas as áreas. Eu estava dizendo, eu fui assistir a simulação de atentado em Itaquera. Desde o primeiro bloqueio até o último balizamento, estavam lá profissionais da CET. Numa atividade extra que não seria do dia a dia. Para que aquilo aconteça, tem muitos trabalhando em horas extraordinárias, se não aqueles que lá estavam. Quando nós estamos falando, muitas vezes, a prefeitura apresentando ideias mirabolantes para ser uma marca a respeito de velocidade das vias,
a respeito da implantação de ciclovias, de ciclofaixas e corredores, muitas vezes não se ouve um profissional, que é justamente aquele que diz, e pode ter a capacidade técnica de dizer da viabilidade, da segurança daquilo que politicamente se quer implantar. Humildemente vim aqui hoje mais para ouvi-los, mais para ser questionado, para aprender. Pode me dizer hoje, você tem 2% das pesquisas, como é que você vai para o segundo turno? E vou. Exatamente o que nós vamos apresentar para a população. Um projeto simples, viável, de cumprimento da regra. Hoje nos jornais estampou Major Olímpio, que é tolerância zero para São Paulo. E é a tolerância zero, sim, tolerância zero ao ilegal. Foi muito bem dito aqui, aquele que está cometendo uma infração, ele tem que ser reeducado e tantas vezes ele tem que ser penalizado. Mas até para que se faça isso, o processo educacional, a sinalização, e não simplesmente se buscar uma marca. Se retirar 400 GCM da segurança escolar para ir fazer uma atividade que tecnicamente e sem a experiência para isso acaba gerando sim um mote da indústria da multa. E quando se fala no mote da indústria da multa, não recai hoje em cima efetivamente do CPTRAN, parceiro do convênio militar, não recai efetivamente em cima da guarda que está iniciando a atividade, mas o marronzinho, que é aquele que está em todos os momentos, em todas as vias, dando suporte e socorro, e que nós já tivemos uma estrutura muito maior que conseguia estar próximo do cidadão, desde o carro quebrado para a sinalização de um acidente, para a estabilização de uma vítima. Então, o impacto negativo acaba gerando, sim, em cima daquele que originalmente tinha a responsabilidade. Acompanhei o esforço da CET, dos seus membros, quando da elaboração do Código de Trânsito Brasileiro em 97. A grandeza da participação da CET de São Paulo, que muito do que está ali firmado, a legislação federal está dizendo, foi em função da luta, da mobilização e da credibilidade da Companhia de Engenharia de Trânsito de São Paulo. Da mesma forma que há um sucateamento da CET, no momento em que se acabou com o Comando de Policiamento de Trânsito, foi uma medida tomada pelo governo do Estado naquele momento, simplesmente é o seguinte: nós precisamos dar uma arrebentada na administração municipal, então nós vamos tirar o convênio, nós vamos tirar o CPTRAN. O CPTRAN, que naquela época tinha 2.700 homens. Graças ao esforço do Coronel Veloso, que tinha trabalhado no CPTRAN em parceria com muitos de vocês aqui, conhecido de vocês, se retomou o Comando de Policiamento de Trânsito, mas com uma estrutura muito menor. Então, se nós formos acompanhar o crescimento vegetativo de população, o crescimento da população circulante, nós temos 11.800.000 habitantes na cidade de São Paulo, mas nós temos uma circulação só das regiões periféricas para o chamado centro expandido de 4.700.000 pessoas por dia. E o suporte de apoio à população, ele foi diminuindo ao longo dos anos. Eu lembro lá atrás, quando se criou, e é um orgulho para São Paulo, o projeto Senco na Bela Cinta. E naquele momento, um orgulho para nós, que nós dizíamos: olha, nós temos 500 semáforos coordenados por computador.
né? E o próprio esforço e o trabalho de vocês, a luta de cada um, foi melhorando a condição de engenharia, de segurança viária. Nós não podemos retroceder. Então eu encerro as minhas considerações iniciais, como disse, vim mais para ser questionado, sabatinado, vim mais para aprender. Tenho conversado com todos os segmentos da sociedade, aonde me proporcionam um espaço. A cada momento aprendo mais. Podem ter certeza que seja nos debates, seja nas sabatinas, seja no plano de governo, seja nos 90 dias para execução de um plano de metas que a lei estabelece também que deve ser. E não posso estabelecer uma meta. A atual administração colocou 123 metas, absolutamente pertinentes, mas quase que inexistentes a sua realização, a sua consolidação. Quando nós falamos em valorização de carreiras, em planos de carreira, em valorização salarial, nós temos que entender o momento. A lei de orçamento, que ela é encaminhada no primeiro semestre, até 30 de abril, que já foi encaminhado para 2017, diz lá e prevê a redução de arrecadação, que é uma realidade no nosso país diante da crise, e há um reflexo na maior cidade brasileira, em que investimentos previstos para 2016 foram da ordem do orçamento de 54 bi, de 6,6 bilhões. E a previsão já na LOA é de uma redução de 56% para 2,2 bilhões. Então, se falar que vai para grandes investimentos, para abrir grandes avenidas, viadutos, uma série de coisas, é ser mentiroso dentro da nossa realidade. Nós temos e teremos redução de recursos em toda a ordem. Nós tivemos um aumento exponencial, tivemos o Fundo Municipal de Trânsito com 1 bilhão e 78 milhões de arrecadação em 2015. E o artigo 320, que tanto vocês lutaram no Código de Trânsito Brasileiro, ele diz lá, da destinação desses recursos, principalmente para a engenharia de tráfego, para a educação. E no terceiro momento, para o esforço legal. E é isso que nós temos que fazer. Respeito à lei. Quando eu falo no tolerância zero, vocês vão dizer: o cara americano acha que o mundo deve ser em cima simplesmente de lei e ordem. Mas vocês estão no dia a dia, sabe? Onde nós não temos respeito ao que está estabelecido, onde nós não temos respeito ao orçamento, onde nós não temos respeito ao dinheiro público, ao contrato, onde nós não temos respeito ao interesse comum, nós chegamos nesse momento que nós estamos. Se nós tiramos uma administração eleita democraticamente, olha, se não cumpriu o seu compromisso com a sociedade, põe outra, mas essa outra vai usar as mesmas formas de regramento. Nós continuamos com a mesma forma de se fazer a política convencional, a liberação de cargos e emendas na medida que está comigo ou não está comigo. E nós queremos apresentar assim um novo modelo. Aos poucos que conhecem a minha biografia, falam: como é que um cara desse, com 37 segundos de televisão, sem dinheiro, vai querer se colocar e se contrapor em relação
a candidaturas consolidadas. Respeite todos aqueles que vão para a disputa. Mas nos nossos debates não vai ter mimimi, não tem conversa mole. Nós vamos debater a cidade de São Paulo centavo por centavo do orçamento, da destinação, dos contratos. E pode ter certeza que mais ainda a partir da oportunidade que estão me dando, nós vamos ter compromissos sólidos para realizar juntos, para respeitar aqueles que estão há 40 anos fazendo pela cidade, numa estrutura que nasceu justamente para agilizar, modernizar e dinamizar. Algo que, quando nós faz as pesquisas hoje de opinião, o que mais desespera o cidadão hoje na cidade de São Paulo é a saúde pública, a insegurança pública, terceiro lugar a mobilidade urbana e o trânsito, depois vem a educação e depois a habitação. Então nós temos que solidificar e buscar soluções para o desespero da população. E é isso que nós vamos nos propor fazer ao longo de 4 anos. Vai depender da população, sim. Hoje o campeão de votos somados, branco com nulo, não vote mais em safado nenhum. Isso hoje representa quase metade do eleitorado. Não acredite em mais ninguém. Você tem candidaturas hoje colocadas, estão mais consolidadas, são mais conhecidas da população. A partir dos debates, do primeiro debate na Bandeirantes, no dia 29 de agosto até o último na Rede Globo, nós teremos o tempo igual e nós vamos debater exatamente colocar pontos e vamos questionar. Tenho um grande desafio, sei disso, mas tenho boa vontade, tenho fé, ainda acredito. Não faço parte daqueles que justificam hoje a classe política, a Câmara dos Deputados e o Senado, pior que a avaliação da Dilma e do Michel, só da Câmara e do Senado. É muito pior, e nós somos merecedores disso. Nós viramos as costas para a população brasileira. E agora a manifestação é aguda. Digo a vocês, as eleições deste ano provocarão a maior transformação da história recente da política brasileira. Dos 55 vereadores da Câmara Municipal, 2/3 serão trocados. Pode ter 5, 6, 10 mandatos. Ao contrário, a população está dizendo, já pode fazer, já pode se compromissar, não fez e não teve compromisso. Nos 5.600 municípios brasileiros, nós vamos ter a maior troca. Quem estiver em mandato vai ter muita dificuldade para dizer para a população, eu mereço ser reconduzido. E nós não vamos mentir. Nós não vamos com proposta mirabolante que não será execuível depois. Tivemos um candidato sabatinado na Bandeirantes que disse, e a saúde pública, o que você vai fazer? Eu vou pagar R$25 mil inicialmente para o médico. Só se esqueceu que nós temos 47 mil trabalhadores na área de saúde, na cidade de São Paulo. O trabalhador de toda a ordem, que hoje o médico ganha 5, como é que vai ganhar 25? Eu não tenho nenhum compromisso de que tenha que viabilizar realmente isso. Não vou prometer algo que possa ser escrachadamente mentiroso. Mas o que nós nos compromissarmos, ele vai ter solidez. E nós vamos buscar o amparo, desde o Estatuto da Cidade, do Plano Diretor Executivo, no Plano de Metas, na Lei Orçamentária, no Orçamento do ano e no compromisso empenhado. Podem ter absoluta certeza. Estando na administração, nós vamos sentar tantas outras vezes e vamos ficar vermelhos, nós vamos debater, nós vamos discutir. Aprendi a ter respeito pela representatividade porque eu nasci na luta por dignidade daqueles que estão trabalhando e com extrema dificuldade.
como um trabalhador, funcionário público militar do Estado, já tem a restrição constitucional, não posso ser sindicalizado. Então aprendi a respeitar. Eu estava até na plenária lá no 13º andar agora, aprendi mesmo com os sindicatos, valorizo os sindicatos, as centrais, os nossos representantes, porque eu aprendi a dificuldade de não ter. O quanto você apanha por não ter, e o quanto me apoiaram em todas as demandas, exatamente porque nós não tínhamos essa estrutura. Eu até dizia para eles, eu aprendi a gostar tanto de manifestação que eu vou até na manifestação errada para treinar. Então, pode ter certeza, se eu me eleger, nós vamos fazer em parceria muita coisa boa, com o pé no chão e com solidez. Se eu não me eleger, eu estou aprendendo a ter mais compromisso em relação, até o término do meu mandato de 2018, em demandas que possam ser efetivas na minha atuação parlamentar federal, ou no dia a dia, em que eu possa estar em apoio às categorias, em apoio ao que é bom para o município e para a sociedade. Muito obrigado, estou à disposição para as questões. Hoje nós estamos vivendo um momento de incerteza muito grande dentro da empresa. Tá? Nós estamos, esses 3 anos e meio da atual gestão, nós estamos abandonados, nós não tivemos nenhum tipo de investimento em material humano, nem em logística. Nós tivemos contratos milionários assinados com as terceirizadas, que metade desse dinheiro, se tivesse investido na companhia, nós estaríamos prestando um serviço de maior qualidade do que elas prestam hoje. Metade do dinheiro. A incerteza que nós temos hoje é com relação à regulamentação da carreira que está tramitando em Brasília. Nós aqui em São Paulo somos seletistas e o projeto inicial fala somente em estatutários. As nossas representações conseguiram que fosse apresentada uma emenda para que inclua os seletistas. Só que depois disso, nós teremos que ter a transição aqui em São Paulo de tudo isso, de operadores de trânsito para agentes de trânsito, porque aqui nós somos operadores. Então nós não sabemos o que será o nosso futuro com relação a isso. A próxima administração pode querer ou não fazer essa transição. Outra questão. O senhor falou... A lei está deixando facultativo isso? Não. Está deixando facultativo. Não, é para agente de trânsito. Tem que ser, a fiscalização tem que ser feita por agente de trânsito. Sim. Exclusivamente por agente de trânsito. Outra questão. O senhor falou do sucateamento da empresa em número de funcionários. Com todo este sucateamento que nós sofremos nos últimos anos, hoje nós temos em torno de 1.400 operadores trabalhando efetivamente na operação. Com este número reduzido, choveu o empenho e o comprometimento que nós temos. No ano de 2015, nós atendemos 54 mil eventos, de quermesse à Fórmula 1, no ano de 2015. Com esse número reduzido de 54 mil eventos nós atuamos no ano de 2015. Cobrados. Nós fizemos a redução de 100.120 interferências na via pública, com esse número reduzido. Então, o comprometimento é muito grande. Então, nós precisamos saber o que o senhor, caso eleito, o que o senhor pretende fazer com a CET. O senhor pretende manter a CET? O senhor pretende continuar com esse ritmo de terceirização que está alucinado, e isso nos preocupa muito. Recentemente foi criada a Inspetoria de Trânsito na GCM. Eu tenho certeza que eles não criaram uma inspetoria para ficar em cima de meia dúzia de pontos na pistola. Eu acredito que eles tenham outras intenções de assumir o trânsito. Eles não criariam uma inspetoria só para cuidar de pistola. Com relação às ciclovias que o nosso presidente do sindicato citou, o senhor falou também dos critérios técnicos. Essa semana, o nosso prefeito culpou a CET por as ciclovias mal feitas. Só que nós sabemos que a maioria das ciclovias, a decisão foi política, não técnica. Nós tivemos pareceres contrários à implantação de muitas ciclovias, mas mesmo assim elas foram implantadas. Então eu acho muito injusto jogar a culpa sobre nós da CET. Dizer que a CET errou, pode ter errado, as palavras foram essas, a CET pode ter errado na implantação de algumas ciclovias, que precisam ser revistas. Então eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pretende, sendo prefeito de São Paulo,
dar rumo à nossa vida, à nossa vida. Bom, gente, o que eu posso me comprometer, ninguém é contra, modernamente, ao parceiro que possa ser um apoio. Mas a gente sabe muito bem, e nós vamos auditar todos os contratos públicos que nós tivemos, porque dizem as lendas e o submundo que essa terceirização ela teria interesses menos republicanos de propina de dinheiro, desvio criminosos em cima dos contratos realizados. Não estou aqui jogando ao vento, até porque nós vamos colocar isso nos debates, sim. A questão da adequação legislativa, né? A partir de hoje, o Gonzaga Patriota é meu irmãozão lá, que ele me ajuda a barbaridade em relação à segurança pública. E vocês vão me contextualizar dentro das causas agora, para que eu possa me compromissar já nas ações. Agora, de forma nenhuma, levar à extinção o que não é parte do problema e é parte da solução. Eu preciso desses dados que você estava dizendo. Nenhum cidadão consegue imaginar esses 54 mil eventos, 100 mil ações de recolhimentos, de interferência. Então você pode ter certeza, isso eu asseguro. Nós sabemos muito bem que em alguns momentos, e para serviços essenciais, se você tiver só o terceiro lá, o setor do terceiro, a empresa cai, ela quebra, há uma mobilização mais intensa e nós temos a paralisação total do serviço. Então, áreas fundamentais e imprescindíveis, eu vejo acontecendo com vocês, e eu lutei, continuo lutando, fui 8 anos deputado estadual, e justamente com a direção dos sindicatos, ligados à Sabesp, à água, que a Sabesp como companhia, acabou fazendo, faz a mesma coisa, está num processo de extinção dos quadros. E qual é a ideia em relação a isso? Vão colocando os terceiros de várias áreas, de vários segmentos, aí você não tem mais uma mobilização dos funcionários da companhia, sim, contratações esparsas. É uma forma. O Serra botou isso na prefeitura, o Serra botou isso no estado, depois o Alckmin faz isso no estado. E não é o melhor viés para a sociedade. Pode ser para a empresa, pode ser para aquele que teria a obrigação de gerir e fiscalizar os contratos. Você matou a charada e nós vamos ter mais dados sobre isso. Com metade dos recursos, poderia se ter feito muito melhor. Por que nós vamos fazer muito melhor otimizando os recursos? Então, nisso eu posso me comprometer. Nós vamos estancar esse sucateamento. E não se faz simplesmente com próprios, com a estrutura mesmo, com a logística que você falou, que acaba ficando deficitária. Você faz isso com as pessoas. Como eu ouço no serviço policial, olha, mas o governo comprou carro, viatura, rádio, colete. E eu digo, o rádio, colete, a viatura não faz segurança. O que promove, o que valoriza e a eficiência do que faz são as pessoas. Isso eu vejo com muita satisfação. Nós temos qualquer obstrução de trânsito em minutos. Em toda essa deficiência de efetivo, nós temos vocês sinalizando, balizando. Você tem um acidente, estabilizando a vítima, promovendo a segurança, minimizando a dor. Nós temos deficiência da má instalação ou falta de manutenção.
em relação à sinalização, e em minutos vocês estão suprindo a sinalização, a deficiência, estão fazendo fluir o trânsito. Então isso merece respeito. E dar esse respeito é dar tratamento digno a isso. Então pode ter certeza, aí é compromisso, não é porque posso ter a possibilidade de levar um voto ou não. Não adianta dizer agora e lá na frente tropeçar nas palavras, e aí nós teríamos 4 anos de uma relação insuportável daquele que mentiu um dia para vocês. Então isso não vai ter não. Situação semelhante a plano de carreira em relação ao plano de carreira que foi efetivado, se tornou lei em 2014 da Guarda Civil Metropolitana, que não está sendo cumprido, que nós tínhamos lá profissionais da segurança urbana, 12 anos estancado na mesma posição, e que o plano de carreira que foi efetivado acabou não sendo o adequado. Querem que haja uma revisão completa em relação a isso, porque foram desconsiderados todos os quadros anteriores. Todo o processo de formação foi feito uma meritocracia completamente distorcida. Nós trabalhamos pelo mérito, sim, para valorizar aquele que produz, aquele que buscou se especializar, que cresceu, que fez os cursos internos, mas nós precisamos adequar o critério do mérito. Então, os representantes e os GCMs também, com a mesma intensidade, estão dizendo: pelo amor de Deus, parem de empurrar com a barriga. Foi a mesma expressão, parece combinado. E vamos resolver. Eu sou muito claro, direto. Muitas vezes as pessoas falam: não, você é durão com as coisas, mas melhor ficar 5 minutos vermelho do que o resto da vida amarelo. Então nós vamos conversar, nós vamos degladiar. Você vai dizer: olha, prefeito, isso aqui não pode, isso aqui não dá. Mas não vai ter a conversa. Olha, quando era para se apresentar e pedir o apoio, era fácil o contato, hoje é impossível. Então pode ter certeza, e nós vamos ouvir. Por isso que a ideia de ouvir, você não imagina o que vocês estão me ensinando nesse momento e a argumentação que estão me dando. E não é para ser bonzinho, não, para ganhar o voto. Eu tenho dito, ontem disse na convenção para os meus: perca o voto, mas diga a verdade, seja transparente. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Não é para agradar ninguém, a não ser a necessidade pública, mas respeitar o que eles estão fazendo. Eu não tenho a menor dúvida que o empurrar com a barriga é a pior situação. É a inconstância. Eu conversando com o editor-chefe do Diário de São Paulo, e ele falou: mas eu vi a sabatina sua na Rádio Bandeirantes e até comentei com os caras do jornal, tanto que hoje ele fez uma matéria bacana a meu respeito. Ele falou: você responde o que pergunta. Porque a classe política hoje, você pergunta uma coisa, o cara responde outra. Ou vem com remaneios e com meia. Não tem meia conversa. Ou é ou não é. Ou nós vamos valorizar os quadros, ou nós não vamos. Eu estou dizendo, por ser alguém que conhece desde o início do histórico e conheço o dia a dia, fui parceiro de luta o dia todo, desde a madrugada estavam com aqueles que estavam no início das gerências de engenharia de tráfego. Eu vi crescer isso. E parceiro de luta, vi o que aconteceu, vi o que é a falta de estrutura legal e de posicionamento da lei. Vejo muitos de vocês serem agredidos na via pública, vi companheiros de vocês sendo executados porque estava executando a sua missão. E o ente Estado, a legislação, o legislador, a prefeitura, o Ministério Público, não.
Estava ali na atividade, foi morto, foi agredido, foi desacatado. E nós precisamos dizer, esses homens e mulheres fazem parte da solução, não são parte do problema. Então, esse compromisso, o dissídio que você está dizendo, as peças que a desembargadora mandou para o Ministério Público, isso me ajuda agora, eu vou ter tempo de debate sabatina para colocar, não é denúncia minha, nasceu da própria Justiça do Trabalho a partir das manifestações de vocês na luta no dissídio. Está documentado. A questão, muitas vezes, da leniência dos poderes constituídos existe mesmo. Quem denunciou os contratos fantasmas, os desvios de dinheiro com a TV Assembleia terceirizada, com a TV Cultura, com a presidência da Assembleia, com o governo do Estado de São Paulo, fui eu como parlamentar. Faz 4 anos isso. Usavam, faziam inserções fantasma de deputado, que eu dizia na época para a imprensa: deputado criar os laranjas é a regra. Agora, o deputado, o nome ser utilizado como laranja, para aumentar em 500, R$1 milhão a fatura mês. Agora, esse semestre, como deputado federal, que o Ministério Público me chamou para ser ouvido. Eu digo abertamente para vocês que eu disse na saída para a imprensa. 4 anos depois, e eu levei todas as peças na época que eu construí. E cheguei lá, o Ministério Público de São Paulo tinha 1/3 dessas peças. Falei, excelência, mas olha, cadê as planilhas aqui que a Fundação, nós roubavam tão descaradamente que a Fundação Padre Anchieta apresentou uma planilha quando eu fiz o requerimento, a administração da Assembleia a outra e a empresa terceirizada a outra. Em horários de gravação, em custos disso. Só que eu peguei planilha por planilha, porque os trabalhadores, tanto da empresa quanto funcionários da Fundação, me viram naquela situação e a Assembleia Legislativa, a administração, muitos parlamentares, eles são um cara louco, o que é isso? Não tem um centavo que está errado, eu estou dizendo, tem milhões. Só que os servidores, os trabalhadores foram me passando as planilhas e a argumentação. E como processei, inclusive, o presidente da Assembleia, que naquele momento, por ter foro diferenciado, a apuração é do Procurador-Geral de Justiça. Quando desencartaram lá no próprio Ministério Público, um pedaço foi lá e o outro ficou. Quem estava fazendo a apuração, que só me disse, não, eu não tenho essas planilhas, eu faço questão de encartar, de ser adicionado no processo. Nossa, mas é isso mesmo? É, tem as planilhas aqui provando onde está o crime. E quem são os ladrões, quem são os criminosos. Então, muitas vezes, o próprio debate fomenta que a gente possa dar luz aos documentos desses. Não sei se isso vai fazer a eleição do Olímpio, mas todos os outros que vão estar debatendo, e a população da Grande São Paulo vai tomar conhecimento, e mesmo aqueles que têm a responsabilidade de investigar, vai acompanhar isso. E com um pouco de sorte, se não continuar a mesma administração, outros que vierem para administrar podem ter um compromisso de auditar e responsabilizar. É assim que se faz na democracia mesmo. Bom, boa tarde. Hoje na CT a gente tem, conforme já foi dito, uma redução de efetivo operacional, ou seja, os trabalhadores de campo. O máximo é 1.400, vai trabalhar aí com 10 gerências, 4 turnos, então, e aumentou o espaço que a CT atua hoje. Devido a essa questão da redução orçamentária, a gente pode contar já com um concurso para suprir essa necessidade em 2016? Assim como é necessário você instrumentalizar isso, que eu estou dizendo, você faz parte da solução. Mesmo com a necessidade, com o déficit orçamentário, você pode me dizer, olha, é discutível se nós podemos utilizar para o trânsito, para pagamento de pessoal, recursos do Fundo Municipal de Trânsito. Mas é pertinente, sim. E nós temos que ter mais recursos.
para a engenharia e logicamente, para a educação e para o esforço legal. Não dá para você ter uma demanda. A população no estado de São Paulo, em 20 anos, cresceu 11 milhões de habitantes. Na cidade de São Paulo, cresceu nesse mesmo período 3,5 milhões de habitantes. Mas você tem uma população circulante na cidade de São Paulo, numa metrópole, ou os municípios da região metropolitana, com quase 20 milhões de pessoas. A demanda, a necessidade é muito grande. Mesmo com todas as restrições, serão necessários sim os concursos e a complementação de quadros. E aí não é compromisso com vocês, é compromisso com a população. Tem a menor dúvida disso. E nós vamos efetivar isso com sobriedade, diante da necessidade, e buscar, dentro da possibilidade orçamentária, a realização disso sim. Sem a menor dúvida. Se você não tiver o ente governo aparelhado para suprir as necessidades, e só para repetir, como é que você justifica isso? E aonde você vai buscar os recursos? Na necessidade. Mobilidade urbana e trânsito é a terceira maior preocupação do cidadão na cidade de São Paulo. Não sou eu quem estou dizendo. E a mesma pesquisa que diz que a insatisfação com a cidade é tão grande que 68% da população que reside na cidade de São Paulo quer se mudar de São Paulo. E o terceiro maior desespero da população, primeiro a saúde pública, depois a segurança, depois a mobilidade urbana e o trânsito. Então eu tenho justificativa plausível na própria necessidade da população de nós investirmos nos quadros, na estrutura e na logística da CT. Só corrigindo, é 2017. 2017. E o quadro, deputado, o quadro autorizado na Câmara Municipal já para CT é de 5.500 pessoas e não é cumprido. Da mesma forma, ele está falando nisso, é um dado novo para mim, Isso já é autorizado. mas a GCM também tem autorização pela própria Câmara Municipal, que já poderia ter um quadro de 13 mil homens e mulheres. E ficou também estancado ao longo do tempo. Então, esse dado também, para mim, é importante dentro do próprio plano de governo, e para não ficar só na nossa conversa, que vocês vão me dar esses dados, e se possível até a lei que autorizou, porque daí o dado e a coisa concreta ninguém tira. Tá? Então, isso para mim é fundamental. Senhor, bom dia. Eu queria saber do senhor, eu acho que, se não me falha a memória, desde a gestão da marca para cá, nós deixamos de ter presidente. Não tem mais. Secretário continua esse cargo de elaboração. Se eleito o senhor for, isso vai continuar acontecendo? E também, se nós continuarmos com o cachorro, correndo atrás de ônibus, então nós vamos voltar a cuidar da segurança e do educação de São Paulo. Em primeiro lugar, essa questão estrutural do secretário acumular ou não, acaba virando o quê? A figura do secretário e da secretaria. É o que eu chamo de pato. Nada mal, corre mal, voa mal e faz tudo. Houve um momento que puseram até o Alexandre de Moraes de super secretário do Kassab, e ainda que aquela humildade comportamental dele, professor de Deus, aí ele conseguia ser incompetente em todas as áreas. Então, você pode ter certeza que cada macaco no seu galho, cada um com a sua responsabilidade. O secretário ele é responsável pelo estabelecimento das políticas públicas. E você tem quem está agindo na operação, é a mesma coisa. Eu vou fazer um comparativo que é da minha origem. Olha, se eu virar o secretário da Segurança Pública, o governador de São Paulo, não precisa mais ter nem comandante da PM, nem delegado geral.
o secretário faz tudo. É a certeza que não vai fazer nada. Tá? Então, a gente sabe, na prática da vida, quando se coloca a figura política, que tem que estabelecer as políticas, para gerir ali também, como está sendo feito, os motivos não são republicanos, não. Eu quero que esteja na sua mão os contratos, porque é mais fácil nós termos um parceiro, muito entre aspas, sensibilizado às nossas necessidades. Tá? Então você não tenha dúvida em relação a isso. E tem que avançar na legislação. Por exemplo, em relação à legislação das guardas municipais, o advento da lei que regulamentou o artigo 144, a lei 13.022, estabelece: o comando da guarda tem que ser quadro de carreira. Secretaria não, mas o comando, porque você estabelece a doutrina, a filosofia, você proporciona o sonho, mais do que próprio, daquele que ingressa nos quadros menores, possa sonhar em dirigir na medida que crescer, que progredir, no respeito à meritocracia. Então pode ter certeza que não só ingressando nós vamos fazer cada macaco no seu galho, respeito em relação a isso, respeito às carreiras, porque é necessário fazer. Olha, pode custar um pouco mais, mas é o que custa um pouco mais? Quando ele me diz aqui, ó, com os gastos que são feitos, com metade dos gastos nós faríamos a mesma coisa, há de se pensar em relação a isso. Você não tenha dúvida que não só na concepção, o trânsito, a segurança do trânsito, a engenharia, é uma atividade essencial da administração. E ele tem que ser assim considerado. Bom dia a todas, a todos. Meu nome é Virgínia, atualmente eu sou conselheira do CREELEITA e trabalho de assessora para o diretor lá da equipe. E eu estou aqui representando hoje as 1.098 mulheres que trabalham na companhia. Nós tivemos dia 21 de julho na sanção do PL 83/16, que prevê o combate ao assédio sexual na administração pública, direta e indireta. Eu queria saber do senhor se na sua gestão vai ser tolerância zero também para essa prática de crime, que considera o crime, o assédio sexual e moral também. Obrigada. Ela não combinou com... Nós nos conhecemos agora, mas eu fiz e estou sustentando um projeto para... Nós temos que arrebentar a cabeça de bandidos. Por exemplo, não tinha a previsão do assédio moral e assédio sexual e profissional na legislação penal militar. E o projeto que ainda vai ser votado esse ano também é meu. Tá? Então, nós apoiamos efetivamente, nos mobilizamos com relação a isso, porque o respeito ao papel da mulher como profissional, o assédio funcional, o assédio pela condição hierárquica, ele é pernicioso. Eu penso como marido, como pai de filha, como alguém que ficou 29 anos nas ruas da Polícia Militar, vendo mulheres sendo barbarizadas, a violência doméstica, o assédio. Como eu estou dizendo, a prefeitura se recusa hoje a colocar, custa R$200 por ônibus, ou obrigar dentro do contrato que tem com as empresas, as câmeras, hoje, para que diminua o assédio, melhora a segurança das pessoas, que hoje tem até um ranking. Por exemplo, a linha Lapa Perus é a mais assaltada de São Paulo. Foi assaltada 54 vezes no ano. E nós não temos a segurança pública pelo Estado, não tem a presença efetiva do município. E quando nós estamos falando, nós precisamos instalar câmeras nos terminais, nas áreas públicas, dentro do transporte, para diminuir o assédio.
Não acho próprio a gente fazer, e as próprias mulheres dizem, tem projeto estadual em relação ao metrô, falando, nós vamos ter o vagão específico. Isso é dar salvo-conduto para o vagabundo, para o bandido. Mas você não tenha a menor dúvida, mais que compromisso. Tenho conversado com as mulheres, conversando com o sindicato, o Sindicato de Motoristas, e as mulheres que trabalham no transporte municipal me dizendo, olha, Major, onde é que para? Nos terminais não tem um banheiro feminino, no caminho não tem um bolsão desse banheiro. O sindicato está dizendo, sabe o que nós fazemos para a mulher ir no banheiro? O homem está falando, não, eu vou na rua mesmo. Desce do ônibus, eu o cobrador. E eles dizendo para mim, olha, o que nós fazemos nós alugamos, pagamos uma padaria para um bar que tem na linha, nós pagamos um pichuleco ali por mês ali para que a mulher motorista, nós temos também, igualmente a vocês, dos 18 mil funcionários hoje nas empresas de transporte de ônibus de São Paulo, nós temos 3.500 mulheres. Então essa questão de respeito, mais do que nunca, e a administração pública ela tem que dar o exemplo. Então você pode ter certeza, aí é o compromisso do cidadão, não só nas ações de alteração da lei, né? Nós tivemos agora uma mobilização intensa por causa do estupro coletivo numa menina no Rio de Janeiro, que acordou a população pobre. E olha, esse negócio de que uma mulher é estuprada a cada 12 minutos no Brasil é uma mentira. Porque nós temos a questão da subnotificação, de cada 5 estupros, um é registrado. Nós chegamos a ter no estado de São Paulo 240 delegacias da mulher. Hoje nós temos 80 no estado de São Paulo. Plantão noturno para a cidade de São Paulo, para 11 milhões de habitantes, só uma, a DDM, aqui no centro, na Bittencourt Rodrigues. Só. É para não ir, aí não vira estatística, aí não aconteceu. Então a vergonha na cara do administrador público, isso eu ponho o dedo na cara do governador de São Paulo pela omissão, pela covardia em relação à estrutura de segurança pública, à estrutura de disponibilidade dos recursos do Estado também. Sem o menor problema. Vocês vão me dizer, como a imprensa me perguntou, olha, teu partido de solidariedade está na base de apoio do Alckmin. Olha, o partido pode ser aliado, eu não sou alienado. Não tenho nenhum cargo de nomeação, não quero, nem no governo federal, meu partido está lá aliado agora. Poderia ter indicado e colocar dezenas de pessoas ligadas a mim dentro do governo agora. E até vazou, a Folha de São Paulo colocou numa reunião há dias atrás, quando eu tive com o presidente Temer, ele disse, olha, só vou te pedir para nunca gritar vergonha no evento meu. E eu disse, a Folha publicou, não fui eu quem disse para a Folha, o senhor tem 90 dias de carência. E o tempo está andando contra ele, você pode ter certeza. Então essas questões em relação à dignidade para o trabalho, a dignidade da mulher, o respeito a quem faz, a valorização, eu tenho que ter compromisso com isso sempre. Eu sou filho de agente penitenciário, só estudei em escola pública, aprendi na minha profissão a fazer um juramento e até morrer em defesa das pessoas. Não posso jogar a palavra da boca para fora. Está falando para a mulher porque é interessante, 54% dos eleitores são mulheres. Não é isso não, convicção mesmo. Acredito que o senhor é o mais próximo dos candidatos aos nossos problemas. Primeiro, por ser de uma área de segurança, que eu acredito que nós estamos inseridos, e pela questão de estar participando do exercício do trânsito. Eu acho que o contato do senhor é muito próximo. O senhor, por ser um político, sabe as coligações que vai ter que assumir após assumir a prefeitura. Primeiro, como vão ficar essas questões, um exemplo de cargos públicos, de cargos indicados. Na CT nós temos um problema enorme dos cargos indicados, justamente pelas alianças que têm que ser feitas, e isso acaba nos prejudicando e muito.
E a segunda questão, na primeira reunião com o senhor Celso Russomano, ele sugeriu para nós termos um presidente eleito por nós, funcionários da CT. Que no caso seria uma forma de nós estarmos próximos ao senhor, porque nós sabemos que não só a questão do trânsito, é a saúde, a segurança, é um prefeito para tomar conta de tudo. Como o senhor mesmo disse, um prefeito só é complicado, a cidade é muito grande, são 11 milhões de habitantes, a coisa é muito forte. O senhor se compromete a ter esse canal com a gente? O senhor se compromete a nós escolhermos um presidente que poderia nos representar e levar nossos problemas direto para o senhor como prefeito? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, é preciso, eu não conheço o regramento da empresa. Acho que é muito próprio, eu sou um cara que luta, tenho um projeto meu para que o comando das polícias civil, militar, possa ser a partir de eleição dos quadros. Eu não vejo o problema com isso. Eu não vou jogar para você da boca para fora. Nós vamos ver a condição em relação a isso. Agora, em relação a esse negócio de porteira fechada, alto lá, o país está dizendo basta. Não é assim não. Eu fui no plenário e sentei o cacete outro dia no governo Temer, então o meu partido se desesperou com isso. Porque eu estou assistindo, para garantir 60 votos e não só os 54, os senadores pedindo um absurdo de nomeação. O Romário jogou para a imprensa, eu estou pensando em votar contra o impeachment da Dilma. 2 dias. Aí apareceu, Romário indicou o diretor em Furnas, porque disseram que Furnas é muito bom. Foi muito bom para o AS, foi muito bom para muita gente. Então, ele botou um diretor em Furnas. Nós temos que dizer o seguinte, nós estamos vivendo um novo momento da realidade brasileira. Já falaram para mim, outro dia falaram para mim, o cara falou, Olívio, do jeito que você pensa, rapaz, você está louco. Quem é que vai topar ser secretário em São Paulo para ganhar 20 pau? Você tem que deixar os caras roubar mesmo, pô. O cara vai sair de uma empresa, ganha 100, 150 mil na empresa privada, ele vai topar ser secretário por 20? É lógico que vai roubar. Vai, opa, eu acho milhares de pessoas capacitadas que querem sim. Eu acredito muito nos quadros próprios. Tem a menor. Olha, nós vamos ter um partido aliado. Mas essa história de porteira fechada, está aqui esse orçamento, o partido tal quer o orçamento porque ele é o maior, e aí não me pergunto o que vou fazer. E eu fico na omissão e na conivência, ou na facilitação. Eu não posso, senão eu perco os votos necessários. Ninguém quer travar a cidade. Você tem que fazer composições, sim, mas ela tem que ser aberta, transparente. Se nós chegarmos, principalmente em órgãos das empresas públicas, da administração indireta, e você dizer, isso aqui também está no balcão de negociação. Nós tivemos uma lei agora que nós aprovamos na Câmara Federal que foi um desespero, é por causa da pressão da opinião pública, você que milita nas causas, porque ele põe critérios mínimos para a nomeação de pessoas na área pública, exatamente para parar de ter a companheirada. Você é meu irmão, você me ajudou na campanha, eu vou botar o céu na casa da moeda. Mas eu não entendo disso, não é para entender, cara, você não está entendendo. Quanto menos você entender, melhor. E eu estou te falando porque o meu partido, uma das nomeações, olha, o Solidariedade vai nomear um dos vice-presidentes do Banco do Brasil. Veio a lei, já arrebentou, não vai poder. Nós estamos mudando, está melhorando o país. O reflexo dessa lei, ela veio para as empresas públicas também. E pode ser um facilitador, por isso que eu falei, eu quero ver a estrutura da empresa,
posso dizer para você, olha, uma coisa mais bacaninha é vir aqui para você e falar assim, ó, então a gente faz eleição, vocês põem um de vocês. Depois, vamos ver dentro do regramento, dentro da lei, como é que é a possibilidade disso, como é que pode fazer a transição disso, como é que pode. Não pode legalmente, mas a partir dessa ou de eleições com lista tríplice para nomeação pelo Executivo, sabatina da Câmara Municipal, você pode construir uma série de barreiras para não ser o apaniguado. Pouco antes de eu entrar na polícia, você fala, olha, como é que entra na polícia? Se tiver uma carta de algum pistolão, você entra. A necessidade foi colocando a regra do concurso público, respeito a isso. E guarda municipal nas cidades do interior. Corta o cabelo do cara, ele me ajudou na campanha, enfia o uniforme nele, enfia um revólver aí e ele é meu. Isso foi mudando, a legislação vai se aperfeiçoando com isso. Então você não tenha dúvida. Eu jamais vou chegar aqui para você, olha, é bacaninha de falar, então nós vamos ver, nós vamos fazer eleições direto com o presidente. Sabe, como o prefeito, como o plano de governo, nós vamos ter eleições diretas para subprefeitos. Foi bacana jogar para a campanha, que é o ápice da democracia. Não realizou, não vai realizar, mandou o projeto, a Câmara Municipal não mexeu no projeto em 3 anos e agora fica quieto. Tá? Então, uma coisa é fato, a gente pode delegar a competência, a responsabilidade é do gestor. O tal do contato direto, ele vai existir, porque ele vai existir como me propuseram. Acaba com a secretaria das subprefeituras, porque o subprefeito não tem acesso ao prefeito. E a subprefeitura, nós temos 32 aqui. Não tem área de subprefeitura com menos de 250 mil habitantes. E eu vou falar para você, com mais de 300 mil habitantes, nós só temos 62 municípios no país. Então São Paulo é o mundo. Se você não tiver pessoas que possam estar gerindo as coisas e que tenha o acesso, então não adianta dizer, olha, alto lá, distância comigo, isso é cômodo. Isso é cômodo. Eu já vi 38 anos na área pública, eu vi todos os perfis de administrador. Se eu guardar a distância, o problema não chega em mim. Eu estou sempre culpando alguém no meio do caminho. E aí eu encontro vocês e falo, pô, rapaz, por que vocês não falaram comigo? Você vai lá, os caras falam, o Olímpio é um louco, fica 16 horas por dia na Câmara. O cara atende todo mundo, porque é minha obrigação. Estou fazendo favor nenhum, não. Quando eu botei no meu santinho de campanha, olha gente, eu quero ser um representante. Então vai gente de todas as áreas. Hoje eu arrumei mais uma grande encrenca, que eu tenho que procurar o Gonzaga Patriota e vai pegar os dados, sei lá para ele, falar, Gonzaga, eu fui lá e me compromissei com eles. Então me dá a lição de casa, o que eu devo fazer nas suas audiências públicas, nas suas manifestações de voto, na sua defesa. Eu sou vice-líder do partido, eu falo pelo partido, eu posso falar pelo partido nas comissões, eu posso propor requerimentos de urgência, eu posso uma série de coisas, não posso tantas outras, mas posso alguma coisa. Então, de forma muito tranquila e equilibrada, eu posso dizer a vocês, quem está me dando esses dados, o próprio perfil da empresa, pode ter certeza, hoje o prefeito não se incomoda comigo, as grandes candidaturas, tem 2% dos votos aí, mas pode ter certeza, aguarda a partir de agora, meu partido, a imprensa até ontem, as pessoas estavam falando, que horas que vai aparecer o Solidariedade fazendo uma parceria com o Alckmin, ou com o Russomano, ou com a Marta.
e tirando a candidatura do Olímpio. Isso é fogo de palha. E não vai ser, não. Agora eu vou dizer uma coisa. A cada momento eu aprendo mais. E olha que eu guardo bem as coisas. Então, nos debates, essas superficialidades de tentar vender fumaça para a população, falar o discurso que é mais fácil, olha, o cara vai gostar de ouvir isso. Então eu faço eleição de tudo, eu aumento o salário de todo mundo, eu faço tudo. Não vou, não. E só que é o seguinte, nos debates, isso eu estou dizendo, e vou dizer para todos os adversários, nós vamos debater a realidade. Quando eu falar em sucateamento da CET, eu vou ter a profundidade do dado. Olha o que vocês fizeram na área de fiscalização. Olha quantas equipes tem. Ô cidadão, você sabe que você tem só essas equipes? Você sabe que o profissional da CET, ele compra as coisas para poder fazer um reparo? Você para no farol, você fala, filha da puta do marronzinho, olha aí, por que está parado o trânsito? O cara não sabe que você foi lá e comprou o treco, que você está numa equipe, que você tem 20 chamadas, que você vai rolar mais 15. Também não sabia, meu irmão. Nenhum de nós é dono da sapiência e da vontade. Você não imagina a oportunidade que vocês me deram hoje. Vale ouro a informação verdadeira e fidedigna. E até para a gente dizer, olha, isso é mais do que execuível de fazer, então nós vamos para realizar. Então o que eu posso me comprometer, a estrutura, as informações para isso, nós vamos ouvir. E nós vamos compromissar através de atos. O que eu posso dizer e me comprometo, nós não vamos deixar sucatear, ao contrário, o que é solução para a cidade de São Paulo. Para não sucatear, nós temos que aparelhar, equipar. Quando ele fala de viatura, ele fala transportando cimento, tudo, você fala, meu Deus do céu. Nós estamos falando da cidade que é a locomotiva do país. Nós estamos falando do maior volume de trânsito da América Latina. Nós estamos falando de quem é a solução. Tá? Então, não tenha dúvida que essas coisas nós temos que levar muito em consideração. Mas com o pé no chão, com o compromisso em relação ao estatuto, à estrutura, eu vou aprender o que tem lá e nós vamos ver como é que nós podemos realizar isso. E vamos fazer cumprir o que está no conteúdo já da legislação federal sobre as nomeações para as empresas públicas. Sabe por que o governo Temer mandou o projeto agora e nós votamos? Exatamente pela pressão da opinião pública. Por nós, pelos partidos, ferrou. Estão falando para mim, o cara que era ex-deputado e já estava indicado para ser vice-presidente do Banco do Brasil, na hora que votou num dia na Câmara e no outro dia o Senado votou. Agora não vai poder mais não. Põe o Olímpio, ele não foi eleito mesmo. Põe ele lá na Petrobras, não pode mais. Põe na Caixa Econômica Federal, não pode mais. Tem que ter a qualificação específica, a formação dentro de alguns quadros, tem que ser obrigatoriamente dos quadros da empresa. Está na lei federal agora. Você pode ver que para os próximos tempos, para os próximos momentos, nós vamos ver, porque a aplicabilidade dela, se ela não tiver para o ente municipal, nós vamos compromissar agora de colocar a aplicação da norma das empresas federais para o município de São Paulo. E eu jogo no debate. Se isso vai ajudar, se eu for administrador, nós vamos fazer. Se não, quem for vai ficar vermelho de não fazer. Pode ter certeza. Bom dia, deputado. Meu nome é Gilson, sou gestor lá na JetLest, Itaquera. Referente a sucateamento da CT, como as representações já estão cientes disso,
Muitas ocorrências que você passa e vê lá o operador do local, 90% é através do nosso celular particular que a gente faz, porque a comunicação da CT acabou. Tem um PALV que você vai lá para o fundo da Zona Leste e não funciona. Então muitas vezes eu pego o meu aparelho celular e passo a ocorrência para o meu operador de atender. Referente ao sucateamento da comunicação, qual que é o seu projeto? É mais um item que você está colocando que eu estou aprendendo. Eu vejo como um absurdo hoje você não ter uma central de comunicação efetiva que minimamente integre os órgãos municipais que têm efetivamente necessidades emergenciais. Por exemplo, vocês que acabam não falando com a GCM, a GCM que não tem um protocolo hoje para falar com a Polícia Militar, que não... Estou falando de órgãos de emergência. A Central de Controle de Emergência da 7ª cidade do mundo. Então essa questão de comunicação é fundamental. O estudo técnico para isso tem que ser viabilizado. Hoje, por exemplo, é compatível a estrutura do Copom da PM com a Guarda Civil Metropolitana. Por que não faz? Ah, eu sou do PSDB, eu sou do PT, eu sou do Diaba 4, eu não quero. Questão de gestão de você fazer isso. Se minimamente você não consegue se comunicar, se nós temos que ficar na dependência do equipamento pessoal do profissional que está trabalhando, nós não estamos no mundo. Hoje as empresas, elas pegam, elas montam uma rede integrada, mas tem que disponibilizar, inclusive equipamentos celulares, e você tem sombras. Nós temos sombras de comunicação, sim. Mas você fala, pô, eu estou na Zona Leste de São Paulo, não consigo falar. Eu estou lá em Parelheiros, eu não consigo falar. Isso hoje, você tem tecnologia para isso. Nós temos que investir justamente para ter essa tecnologia. Eu digo, na segurança pública, vou te dar um exemplo. Perdi 2 companheiros, eu estava arrebentando pela imprensa. A Secretaria de Segurança Pública e o governador, por quê? Para assaltar uma empresa de transporte de valor lá em Santos, como assaltaram, vocês viram as imagens para o mundo. E na saída, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal estava ali no início da Imigrantes e morreram os 2 com tiro de fuzil. Aí os próprios profissionais trouxeram para mim, falaram, Major, falei, olha, morreram na ação nossos heróis. Os policiais disseram, eles morreram sem saber que iam morrer. Lá é uma sombra de comunicação porque o Estado cortou o contrato e as antenas e a operação do sistema de integração dos Copons, com os Copons regionais, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Ambiental, não funciona e tem sombras. Esses morreram pela sombra. Como muitos de vocês, eventualmente, podem ser agredidos ou até ser mortos pela sombra. Não consegue pedir socorro se não tiver o equipamento pessoal. Não é nem para dizer, eu preciso de estrutura, ou eu preciso de um guincho, eu preciso de qualquer necessidade maior para uma sinalização. Não é isso, não. É risco pessoal e profissional. Então, é isso que você está me dizendo. E nós precisamos instrumentalizar. Se você pegar no meu pré-programa de governo que ele está, nós estamos falando desse Centro Integrado de Comunicações e Emergência, que é mais que fundamental. A incompetência do Estado, você pega uma viatura da Polícia Militar e da Polícia Civil, se você tiver aqui um trocando tiro com marginais aqui na esquina e o outro na outra esquina, só pelo barulho que um consegue socorrer o outro, porque o Estado é incompetente, não faz a gestão, não compartilha as informações de comunicação. Minimamente. Agora você está me dizendo que você não consegue falar com a sua central, com a sua JET. Então, não tem a menor dúvida. É mais uma coisa que nós estamos diagnosticando. Se você falar, você tem a solução aqui no bolso para isso? Não, eu estou tomando conhecimento da dimensão do problema e do sucateamento.
O que eu me comprometo de fato é que nós vamos aprender mais, nós vamos colocar esses dados e vai ser compromisso. A satisfação enorme, também servi a corporação de 80 a 96, fizemos aquele juramento até... Sim. Até pai... E o juramento não sai, não é porque você saiu não, mas ele não sai não. Sempre. Major, eu vejo assim como dificuldade até para as nossas representações, que todos os anos nos distritos coletivos nós temos aí uma dificuldade de orçamento. Só que eu tenho feito umas pesquisas, uns estudos, que acho de fundamental importância que na sua gestão se estude a viabilidade, por força até mesmo da emenda constitucional 82, que pede lá, eu vi lá os seus votos a nosso favor, tenho gravado lá. Então, por força da emenda constitucional, a criação da Secretaria de Segurança Viária, que hoje nós temos um entrave aí, nós temos uma secretaria que comanda 3 órgãos, a SPTrans, a CT e o DSD. Aí o prefeito foi e criou uma tal de JOF, que estabelece um orçamento para nós, só que no final do frigir dos ovos, um dinheiro é para as 3 áreas. Então, quer dizer, a CT fica sempre sobrando, se gasta-se muito com a SPTrans, não vou discutir esse valor, mas o secretário ele fica sem essa condição. E a CET, chega na hora de pedir lá o nosso distrito coletivo, nós ficamos sem esse recurso. O dinheiro foi destinado para usar, que é um orçamento só, os 3. Ainda tem momentos que o dinheiro que não foi aplicado tem que ser devolvido, né, presidente? Então, quer dizer, além de não ter atingido o nosso interesse, o que não foi usado é obrigado a ser devolvido. Quer dizer, poderia até ser criado aí um fundo onde esse dinheiro ficaria para a gestão seguinte. Esse é o meu pedido. Bom, a questão de transformar numa secretaria, nós temos hoje 27 secretarias. Nós tivemos a criação de secretarias com alguns critérios que eles não são próprios para a administração. Eu trouxe mais um partido para a base, então eu crio uma secretaria. Então nós temos que ver com muito respeito essa questão de uma reestruturação administrativa. Até esses dados que você dispõe, seria muito importante da gente ter em relação a essas questões de orçamento e de repente pode ser possível se fazer a canalização de recursos obrigatoriamente. Está falando de uma linha de uma linha direta, essa questão muitas vezes dos quadros da empresa, né? Lógico que o aproveitamento dos quadros, eles são fundamentais. Ele disse aqui, né? Você tem sempre, o Estado brasileiro faz isso, você não tem uma política de Estado como um todo, Estado como ente. A prefeitura não tem uma política de Estado, tem uma política de governo. Sou eu, o meu partido, a minha coisa, e nós esquecemos. E você não consegue dar continuidade. Nós temos absurdos da paralisação de obras, olha, porque isso era uma marca da outra gestão. Então eu paro. Eu tenho um exemplo aí para vocês aí, o Expresso Tiradentes. Fura-fila, o nome já era impróprio. Mas, não vamos fazer, não vamos terminar. Gente, veja quanto já foi gasto nisso, veja a necessidade. E para falar para vocês sobre a gente investir efetivamente, respeitar os quadros, reestruturar, quando nós estamos falando do trânsito, da mobilidade urbana, do trânsito, da segurança viária, nós estamos falando da terceira necessidade pública pro cidadão. Então, reestruturar, redimensionar, aproveitar os quadros, você ter a cultura da empresa. Se a cada momento que assume uma olha, agora é porteira fechada porque a Secretaria do Trabalho nós demos para tal partido, agora veio o cara, a linha dele é essa, ou os compromissos são esses, vamos sucatear para ir terceirizando, é melhor ter contratos do que quadro funcional. A gente sabe exatamente o que vai acontecer em relação a isso. Agora, eu preciso dos dados, e esses dados que vão mostrando a falta de investimentos, a priorização em relação à SPTrans, que ela tem
um aspecto fundamental, mas a gestão está dizendo exatamente em como fazer o equilíbrio para as coisas, em como você tirar e migrar recursos que são mais do que fundamentais. E as necessidades públicas, a população está dizendo a fila que é. Tá? E a mobilidade, o trânsito, a segurança viária, ela está na frente para a população da educação e da habitação, para você ter uma ideia. Bom, eu só gostaria de agradecer, torcer e vou trabalhar muito para que o que aconteceu em relação ao Rudy Giuliani, com tolerância zero, possa acontecer em relação a gente. Hoje, eu sou o azarão dos 2%. Mas nós temos um retrato do momento e do que se conhece hoje em relação às candidaturas. Devo dizer que nós vamos empenhar ao máximo. Eu é que sou agradecido pelo tanto que eu aprendi nesse momento e com os dados. A Elaine estava anotando tudo ali e eu vou pedir também até uma cópia do vídeo disso, exatamente porque aí com muito mais detalhe em relação às coisas que vocês falaram, nós vamos nos compromissar sim. E nós vamos colocar nas sabatinas, nos encontros, nos debates, porque só posso ser agradecimento. Eu seria uma pessoa nos debates e nos posicionamentos até antes dessa reunião. E serei outra pessoa mais amadurecida com as informações, e pode ter certeza, faz parte da minha vida enfrentar os problemas e discutir abertamente. Se eu me tornar o administrador da cidade, pode ter absoluta certeza, não vou me esconder dentro do gabinete, nas situações, não vou ter preocupação se você é reeleito. Eu já virei na política um azarão desgraçado, porque eu não tinha participação política, nunca fui de partido político, não tenho nome nem tradição, e por ser encrenqueiro e brigar, e está dentro ser na época major da Polícia Militar, e manifestar para a imprensa e para as pessoas o meu inconformismo com o salário, com a estrutura, com o sucateamento. E aí me deram tanta cadeia, me transferiram tantas vezes, que os meus amigos falaram: rapaz, você vai ser condenado como criminoso militar e expulso. Então vai para a área pública, vai para a política. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso. E os meus compromissos, eles são inabaláveis. E eu tenho dito aos candidatos: perca o voto, mas fale a verdade, seja transparente. Ser mentiroso agora, se compromissar com o que não é execuível, lá na frente a vergonha vai ser redobrada. Então pode ter certeza absoluta, aprendi demais. Vocês vão ver e acompanhar nas sabatinas que os dados que vocês vão me dar e os compromissos vão virar parte das minhas falas, literalmente. Vou fazer estar na boca dos outros candidatos as minhas falas e os compromissos, pode ter certeza. Hoje há uma preocupação entre a classe política e a imprensa, que a população não está nem aí com eleição. Vai falar, vai continuar a mesma porcaria. Mas a imprensa tem que pautar nisso. Agora, nós vamos falar do Olímpico, que tem 2%, não, vamos falar das 4 candidaturas que estão colocadas e consolidadas. Respeito todas. Mas entendo, a que está foi reprovada, mentiu e tem que sair. Quem vai entrar? A população vai dizer: vou fazer todo o esforço
para estar nisso. Agora, se tiver, nós vamos fazer juntos muitas coisas. A mudança, a transformação. O Rudolph Giuliani nunca mais se elegeu. Ele quis ser candidato à presidência americana, foi moído. Exatamente o que falava. Nossa! O cara é intolerante mesmo. Ele fez cumprir a lei. Olha, acabou os guetos em Nova York, as pessoas podem circular na rua, mas ele não tem compromisso com a liberdade, com os direitos humanos. Nós respeitamos sim os direitos e a liberdade, não é o menor problema, mas tem que acabar a permissividade. Nossa cidade está suja, o crime andando, as cracolândias levando a morte para as pessoas, a cidade pichada, as pessoas sem amor pela cidade. E a diferença é exatamente a gente buscar soluções. Saio completamente tranquilo e aprendi muito. Vocês fazem parte da solução, vocês não são parte do problema. Como parte da solução é dizer, será que nós fazemos isso há 40 anos? Nós não temos a expertise, nós não temos quadros, nós não temos a condição de ser ouvidos para fazer melhor? E isso é possível sim. Boa sorte a todos, muito obrigado. Coronel Veloso, meu irmão de luta aí, está comigo, é candidato a vereador. É um homem da segurança, mas é um homem da cultura também, é presidente da escola de samba, camisa verde e branco. Tem um foco na cultura, fez questão de estar aqui e falou, Olímpio, fui parceiro da CT por muitos anos, de tenente a coronel, a encerrar minha carreira. Então, sou testemunha viva do que esses caras fazem nas ruas de São Paulo. E nós vamos estar fazendo juntos, pode ter certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, rapaz.